A entrevista é uma coisa não muito comum para a gente, né? Principalmente para mim. Eu não entendo de jornalismo, né? Eu não entendo de público, né? Mas alguns detalhes eu tive que observar para poder falar isso para vocês, né? E esse título é uma entrevista à meia-noite, né? É um título que o próprio John deu à sua mensagem, né? E eu achei conveniente aplicar a esta também, né? Entrevista tem um papel fundamental, né, no jornalismo. Ele representa a busca de informações de um grupo de pessoas ou de uma determinada pessoa, com foco, né, na opinião e de maneira que possa disseminar, né, apresentar ela para os espectadores, seja ouvindo, ou vendo ou lendo, né? Os tipos da entrevistas é interessante, porque ela pode ser vista de maneira de ilustração, né? Pode ser pela escrita, ela pode ser por opinião, né? Um determinado assunto que vai ser exposto numa reportagem. Ela pode ser coletiva, que é o mais comum hoje, né? Já que nós vemos muito nos esportes, os técnicos dando suas opiniões sobre os jogos, né? E também pode ser noticiosa, quando se procura extrair uma informação específica sobre fatos daquele momento, né? E ela tem um objetivo claro, que é levar o assunto ao leitor abordado de um determinado ponto de vista, e levar também a personalidade do entrevistado, né? As formas que pode ser utilizada é através, como eu falei, da escrita, né? Um jornal, uma revista, um debate. Também oral, onde a pessoa que está sendo entrevistada fala, né? Expressa sua linguagem. E também ela pode ser de maneira narrada, né? Onde a entrevista é relatada para alguém ou para algum público, né? É interessante que em alguns momentos na Bíblia isso acontece. E hoje eu queria observar com vocês uma entrevista também de um homem que queria saber mais sobre Jesus. Aí eu me lembro do que o Wellington, e ele tá ali pertinho, né? Eu pensei que ele estava na portaria, falou da semana passada, né? Metade vai ficar e outra metade subirá com Jesus, né? Eu tenho uma notícia boa para essa metade que vai ficar. Existe uma outra chance, né? Existe mais uma chance, aliás. E quando eu estava preparando a lição, depois que eu preparei, eu percebi, eita, isso já pode ser a contraproposta do que o Elton falou, né? Vocês têm mais uma chance de ouvir sobre Jesus. Nosso amigo Nicodemos. Nicodemos era um homem que tinha uma curiosidade extrema sobre as Escrituras, né? Vamos abrir em João 3, do verso 1 ao verso 15, e vamos começar a entrevista que esse fariseu fez com Jesus. Abram suas Bíblias em João 3, 1 a 15. Esse tema, ele é um dos mais conhecidos e talvez mais difundidos no mundo, né? Aqui mais à frente tem 3,16, porque Deus amou o mundo, né? E esse capítulo, ele certamente é muito ensinado hoje e será sempre, né? Um desafio tremendo falar sobre
um texto muito complexo e que tem muita riqueza de detalhes, mas que tem um ensino fundamental sobre a obra redentora de Jesus, né? Então, vamos olhar um pouquinho. Hoje a gente poderia passar a noite toda falando sobre isso, mas eu quero chamar a atenção para alguns aspectos nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor, João 3, a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu, que de lá desceu, a saber, o Filho do homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar? Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso Deus, nós temos, Deus, a necessidade de estar sempre na Tua dependência, Pai. Nós temos, Deus, a necessidade da Tua intervenção na minha vida, dia após dia. E este homem, Nicodemos, em certo momento, ele sentiu a necessidade de conhecer ao Senhor. Deus, eu não sei dos que estão aqui, se há alguém que não entendeu ainda o sacrifício do Senhor, mas o Senhor, como vai dizer nessas passagens, conhece o nosso coração mais do que qualquer outro, Deus, e sabe da nossa necessidade. Por isso, Senhor, através da Tua mensagem e do poder restaurador do Teu Espírito, esta noite, transforma os nossos corações, Deus, e nos coloca de joelhos diante da Tua graça, diante da Tua glória, Deus, e diante do Teu poder. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Nicodemos era um fariseu, isso como muitos já sabem, mas era um homem também muito rico, né? E fazia parte daquela elite que governava os judeus. Governava com suas leis, com suas tradições e tentava manter a ordem daquele povo. Nicodemos, ele era membro dessa assembleia, que geralmente compunha por 71 pessoas, saduceus e fariseus, que por sinal era minoria, né? E que já há 2 séculos tinha sido
montada, né? Justamente com esse intuito de mais ou menos 2 séculos antes de Cristo, com esse intuito de tomar conta, né, e manter a ordem do seu povo dentro dos padrões da lei de Moisés e das tradições, né? Mas se nós tivermos um pouquinho atento a essa mensagem, nós vamos ver que Jesus ele não tinha um bom relacionamento com os fariseus, até mesmo porque ele sempre batia de frente com essas pessoas por se acharem que não necessitavam de serem corrigidas, né? Por se acharem autossuficientes e que não dependiam de qualquer outra intervenção, já que eles estavam sempre cumprindo a lei à risca, pelo menos teoricamente, né? A nossa sugestão essa noite é que você deve se apresentar, né? Você deve se sentar primeiro à cadeira da frente do entrevistador. E hoje o entrevistador certamente vai ser Jesus, né? Se prepare, se sente à sua frente, porque esse homem, ele conhece mais do que qualquer um nosso coração, conhece a nossa mente. Alguns exemplos de fariseus que nós conhecemos, que é o Paulo de Tarso, né? Eu vou citar alguns trechos, mas vocês não precisam abrir, o nosso assunto é bem abrangente. Em Atos 23:6, ele diz que é fariseu, né? E foi inclusive orientado pelo mestre Gamaliel. Está lá em Atos 22:23, também outro fariseu, muito influente nos tempos de Jesus e que também fazia parte do Sinédrio, né? Simão do lava-pés, qual Jesus teve a oportunidade de conversar com ele em Lucas 7:40, outro fariseu. E José de Arimateia, que também teve um papel fundamental na hora de recolher o corpo de Jesus depois da crucificação, lá em Mateus 27:5-7 e João 19:38. O meu desafio a vocês é que vocês entendam que numa entrevista não há segredos, não há áreas que não podem ser alcançadas por Jesus, né? Hoje, numa entrevista, qualquer pessoa pode passar a imagem que quer, né? Mas esse homem, ele tem a capacidade de abrir qualquer área fechada na nossa vida, né? Jesus, ele vinha, analisando um pouquinho do contexto, da purificação do templo, vinha do primeiro sinal da transformação da água em vinho, né? E também vinha da festa da Páscoa, em que realizava muitos sinais e muitos creram nele, né? Se você olhar um pouquinho antes, no verso 23 ao 25, ele vai dizer o seguinte: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Eu não sei se Nicodemos raciocinou dessa maneira, né? Mas quando ele chegou até Jesus, certamente Jesus já tinha feito um raio-x de quem era Nicodemos, né? Já sabia as características, suas dificuldades, já sabia seus temores e sabia também da sua incredulidade, né? Meus irmãos, nós podemos ter a riqueza que for, nós podemos ser os mais sábios, ter ganhado o Oscar ou o Prêmio Nobel, ter trabalhado na ONU, ou então ter um mestrado na universidade.
ser aquele supervisor da empresa, mas diante de Jesus, nada dessas coisas tem efeito, né? Nada da bagagem que você trouxer terá efeito diante de Jesus, né? E Jesus, ele foi especialista com Nicodemos em mostrar para ele a sua situação, né? Perceba que Nicodemos, no verso 2, ele diz o seguinte: Rabi, sabemos que és mestre. Quer dizer, Nicodemos já chegou, já percebeu com quem estava falando, né? Muito provavelmente, como era membro do Sinédrio, né, e tinha uma influência grande, ele participou também da Páscoa. A Páscoa, como nós sabemos, ela é um evento muito especial entre os judeus, né? E certamente os sacerdotes, eles estariam ali, né? Os políticos estariam ali, o povo estaria ali, e Jesus vinha fazendo milagres, vinha fazendo sinais, né? E eu imagino que Nicodemos percebeu quem era Jesus, né? Viu a sua sabedoria. É tanto que Rabi era considerado, sempre que alguém chamava outro de Rabi, era considerado um mestre, né, dos judeus no ensino e no conhecimento do Antigo Testamento, né? E ele reconheceu esse poder de Jesus e que também ele fazia sinais em nome de Jesus, né? Mas isso não era o suficiente. Meus irmãos, não é suficiente nós apenas sabermos quem Jesus é, né? Aí, com a internet e com essa globalização, né, em que a conectividade é extrema, tudo em tempo real é transmitido, né? Talvez só aqueles lugares mais remotos que ainda não conheceram a Jesus, mas quase todos sabem quem é Jesus. Só que isso não foi suficiente para Nicodemos, e também não é suficiente para quem ainda não experimentou o seu amor, né? Nicodemos, ele vem tratando Jesus como alguém que está acima do seu nível, que está além da sua posição, né? Ele percebeu que quando estivesse de frente a Jesus, ele teria uma outra reação, né? Então seu comportamento teria que ser diferenciado. Mas Jesus, ele enfatiza talvez um ponto de vista diferente do que Nicodemos estava esperando, né? Podia ser que ao chegar diante de Jesus ele visse: eita, ele vai falar também com um fariseu que conhece muito da lei, né? E o que Jesus diz: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí você imagina, agora ficou difícil de ele entender, mas certamente Nicodemos sabia disso, né? Entendeu a sua mensagem. E às vezes pode parecer estranho para a gente a falta inicial de discernimento de Nicodemos, mas eu entendo quando ele disse: como podemos nascer sendo velho? Ou como nós podemos mudar o nosso caráter quando já temos uma personalidade formada, quando já somos formados em mestrado de alguma coisa, ou quando nós já construímos a nossa vida, estamos aposentados? Como nós podemos voltar a ser como crianças, né? E seria humanamente impossível, né? Quando o homem chega à terceira idade, ele tende a se tornar mais inflexível, na maioria dos casos,
porque ele já tem a sua concepção formada. Ele já viveu, ele já lutou, ele já passou por dificuldades, né? E certamente ele já teve suas frustrações. Isso ajudou a moldar o seu caráter, né? E agora Jesus diz, nada disso tem validade agora. Você precisa voltar a ser criança para poder entrar no reino de Deus. E eu queria que vocês abrissem Filipenses 3, 7 a 9, e vejam que Paulo, especialista, né, em educação recebida dos fariseus, vai dizer. Filipenses 3, 7 a 9. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Jesus está dizendo aqui, olha, toda essa tua educação que tu juntou para se formar como fariseu, agora não serve de nada. Agora não soma. Você vai precisar, como Paulo diz, considerar como escória, como lixo. E aí, meus irmãos, às vezes a gente vem para conhecer sobre a Bíblia, e eu digo por mim mesmo que muitas vezes eu vinha ao texto pensando que sabia alguma coisa e não sei de nada, né? E quando Deus me tocou a estudar sobre Nicodemos, o desafio ainda era maior, porque é um trecho muito complexo. Eu disse, meu Deus, eu falar sobre isso, eu conheço muito pouco, mas vai ser o Senhor que vai me ensinar, né? E Jesus, ele diz, Nicodemos, tudo que tu aprendeu já era, agora vai começar novamente. Veja que a dificuldade para um homem esquecer, talvez, eu não sei qual a idade de Nicodemos, mas esquecer décadas de sua vida realmente era difícil, não era fácil. O desafio aqui era grande, mas Paulo teria vivenciado isso, né? E a transformação que Deus fez em Paulo foi extrema, a fazer com que ele viajasse pelos países falando de Jesus, né? Nicodemos, ele tinha sabedoria para entender o reino de Deus. Ele tinha sabedoria para saber até onde Jesus queria chegar. E ele percebeu aqui que a exigência é altíssima. Ele percebeu aqui que Jesus queria muito, queria tudo dele, né? Lá em Salmo 103, 19, ele diz, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Na antiga escritura, Nicodemos entendia, e ele sabia que o reino de Deus, o qual Jesus se referia, era a eternidade. Era passar o resto da sua vida na presença de Deus. E tudo que ele juntou até agora não era suficiente para isso. Era preciso mais. Era preciso o principal, Jesus Cristo. Veja que se para Nicodemos, que era instruído, que era especialista e que fazia parte do conselho mais importante dos judeus, se para ele era difícil,
imagine para nós que conhecemos pouco, para nós que entendemos pouco da verdade de Cristo. Mas Deus, na sua grande sabedoria, deixou a testemunho vivo de Jesus, coisa que Nicodemos não tinha naquela época, né? Os evangelhos ainda não tinham sido escritos e havia apenas a lei de Moisés, as tradições, o Antigo Testamento, né? Mas Deus, Jesus, ainda na sua sabedoria, amou aquele homem a ponto de alcançá-lo, de querer que ele entendesse a verdade que Jesus estava expressando. Ezequiel 36, 26, 27 é um texto que fala sobre que fala sobre água e espírito. Antes de olharmos esse texto, Jesus diz assim no verso 5: em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. E eu imagino, agora eu estou especulando, tá? Isso não está escrito, mas que na mente de Nicodemos veio alguns textos do Antigo Testamento, né? E Ezequias poderia estar entre ele, quando ele diz no capítulo 36, 25 a 27 o seguinte: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Isso lembra uma nova aliança. Isso lembra um novo compromisso. Certamente Nicodemos, nesse momento, pensou que Jesus queria estabelecer um contato agora diferenciado com ele, né? Onde o senhorio de Jesus ficaria evidente e a transformação dele seria de uma nova aliança, seria de uma nova criatura. E aí nós conhecemos, através dos relatos de Paulo, que um novo homem é formado e novos frutos do Espírito aparecem. Jesus enfatiza o batismo da água e do Espírito como uma recomendação de que é necessário para a transformação divina do homem. Aqui a gente poderia entrar em vários assuntos polêmicos a respeito de batismo e de Espírito, mas eu quero que vocês percebam o quanto Jesus deseja que Nicodemos tome conhecimento dessa transformação. Aí você diz, realmente, a olho humano é difícil entender, sem dúvida, é difícil. Mas Jesus queria que Nicodemos percebesse que se não houver mudança de caminho, não vai haver uma transformação. Se for apenas estudado, se for apenas lido como os fariseus faziam com as escrituras, não haveria essa transformação, essa nova criatura que Jesus cita. E aí eu entro no terceiro ponto, que é a ciência de Jesus sobre a condição humana. Como eu falei, um entrevistador, quando ele vai fazer a sua entrevista, antes de fazê-lo, ele primeiro certamente tem que contactar a pessoa, né? Ele tem que marcar um horário, ele tem que fazer uma investigação prévia sobre ela. Ele não vai chegar diante da pessoa e perguntar coisas que não fazem parte da vida dela, né? Que não tem nada a ver com o seu cotidiano. E Jesus, ele, assim como conhecia o Nicodemos, né?
conhecia também a raça humana e a sua ciência. Veja que no verso 6, que ele diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, o homem, ele prova que é homem nascendo de outro homem. Até aí tudo bem. Mas a necessidade de o homem ter a presença de Jesus, ter o contato e a comunhão com Deus, ele precisa nascer do Espírito. Ele precisa ter uma mudança na sua vida. Não só que aí vai ser consequência humana, mas também espiritual. E ele continua: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nicodemos, tu tem que mudar. Tu tem que ser uma pessoa diferente. Não dá para você ser o Nicodemos que é. Não dá para você ser o fariseu que é. E agora, daqui para frente, não tem como Nicodemos sair a mesma pessoa. Não tem como ele ser o mesmo depois de conversar com Jesus. A não ser que, como um jovem rico, ele não aceite e não confie em Jesus, ele não vai ser transformado. Era necessário isso. A visão carnal, limitada e cheia de defeitos, é parte do ser humano. É parte do homem que vem de outro homem, né? E Jesus, ele sabe tanto disso, que ele mostra aquilo que Nicodemos realmente necessita. Em Efésios 2, 1, 3 e 12, ele diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Que eu repeti o versículo, mas a ênfase é que ele está morto, como qualquer outro homem. Ele está separado de Jesus, ele está separado de Deus. Ele não tem essa ligação direta com Jesus, com o próprio Deus, apesar de ser um dos maiores, aliás, um dos homens mais influentes entre os judeus, como fariseu, né? Então, Jesus, ele, antes de intencionar ganhar Nicodemos, também enfatizou e criticou a sua incredulidade em não se render inicialmente como muitos fizeram com Jesus, né? Jesus percebeu que havia algo ainda nele que impedia de ser como criança e voltar a ser transformado por Jesus na sua mensagem, né? Ele cita mais um pouquinho na frente: não te admires de eu dizer isso, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Hoje em dia, mesmo com a tecnologia que nós temos, o homem ainda não conseguiu controlar o vento, não conseguiu ainda prever exatamente aonde acontece a tempestade. Ele pode ter uma previsão de tempos, de distância, mas no momento que ela acontece, ele ainda não desenvolveu uma tecnologia para controlar esses fenômenos naturais, né? Assim também é o Espírito. O homem, ele não tem domínio sobre o Espírito de Deus. O seu poder e a sua ação é própria
dele. E Deus, na sua trindade, faz a sua vontade na vida das pessoas, independente da vontade humana, né? Então, quando ele diz, olha, o vento, o homem não tem controle sobre ele, também é a independência do Espírito Santo, certo? Aquele que é nascido do Espírito, ele é transformado, ele é direcionado por ele. Eu imagino o quanto era difícil para Nicodemos participar dessa conversa e ver todas as suas colunas indo abaixo, né? No ditado popular, a casa caiu agora, e o que ele tinha construído não servia muito, né? Isso também é um conselho para nós. Às vezes nós tendemos a formar a nossa própria opinião, né? E deixamos de usar a palavra como o filtro principal da nossa vida, né? Deixamos de usar ela como a lente que avalia tudo que está diante das nossas decisões. Jesus agora diz, olha, Nicodemos, teu ponto de vista vai mudar. Não será mais esse, ou deve mudar, né? O confronto de Jesus principal está em relação à descrença de Nicodemos. Apesar dele conhecer muito sobre a lei, de ter visto ou de ter ouvido sobre os sinais de Jesus, senão não teria ido até ele, ele ainda continua como que descrente, sem confiar no que Jesus diz. E aí, a partir do verso 9, ele diz o seguinte: então lhes perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Ele está dizendo, Nicodemos, nós estamos realizando o trabalho, pessoas têm sido alcançadas, mas você, e agora ele inclui Nicodemos dentro do grupo dos fariseus, que muitas vezes confrontava Jesus, dizendo até que ele era controlado por demônios, né? Agora Jesus incluía Nicodemos também nesse grupo, que tinha essa dificuldade de acreditar nas suas ações. Jesus ainda cutuca essa autossuficiência de Nicodemos, cutuca ainda esse orgulho que ele tinha em ser um homem sábio, né? E agora o novo nascimento era uma coisa extremamente necessária para Nicodemos. Quando ele diz no verso, se tratando de coisas terrenas, não me credes, certamente o assunto do novo nascimento ou da conversão, ele também tem que ser compreendido de maneira terrena, porque ele é feito aqui, ele acontece aqui. Claro que é uma transformação e uma intervenção divina, né? Onde Jesus toca o nosso coração e realmente dobra os nossos joelhos. Mas Nicodemos poderia perceber que haveria a mudança de vida, que era necessário ele deixar aquele orgulho, aquela descrença, para poder se render a essa intervenção de Jesus, né? Eu imagino que em muitos momentos em que Jesus foi confrontado pelos fariseus, ele tomou conhecimento, né? E foi muito difundido, né, entre os judeus. E aí ele percebeu que todos estavam
batendo de frente com Jesus, estavam enfrentando ele e querendo incriminá-lo, né? E até chegar no momento em que o próprio chegou até Jesus para tirar as suas dúvidas, né? Jesus enfatiza, e agora entra uns momentos mais importantes desse texto, no verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Nicodemos estava falando com alguém que esteve com Deus, que estava com Deus. No verso 18 do capítulo 1 ainda desse livro, ele diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Não haveria alguém mais apropriado para falar com Nicodemos. O próprio Deus, o próprio Jesus esteve com o Pai para falar dessa missão que Jesus estava cumprindo entre os judeus, né? E agora nós entramos num ponto culminante do texto, que é exatamente onde está o plano final divino que Jesus estava cumprindo, no verso 14 e no verso 15. Mas antes de olhar, eu queria que você pensasse um pouquinho. Novo nascimento, frutos do Espírito. Jesus, ele queria que Nicodemos vivenciasse isso, queria que ele fizesse parte disso. Então, apesar desse homem ser um homem de difícil acesso, ser um homem complicado de se alcançar, também é para nós um desafio quando nós vamos, por exemplo, para Santo André, quando nós vamos para um evangelismo. Existem pessoas que já estão numa posição que elas se acham tão alta, né, ou que não precisam mais disso, que elas terão certamente dificuldade de ouvir, né, ou até mesmo de aceitar. Mas cabe a nós colocar sobre o senhorio de Jesus essa intervenção, essa influência na vida dessas pessoas, né? Jesus, ele está falando para Nicodemos e ao mesmo tempo está detalhando cada parte do seu coração. Se nós não formos até essas pessoas com esse intuito de que Jesus, que está com Deus, que é Deus, tem o poder de convencer os corações e de chegar até eles, nós não vamos conseguir alcançá-los. Eu lembro que logo que eu me converti, alguns anos atrás, eu falei de Jesus a um conhecido na escola, né? O nome dele é Jairo. Até um tempo desse tive contato com ele. E eu lembro muito bem que a minha intenção era realmente ganhá-lo, né? Eu fui para dizer, não, esse cara, ele só vai sair daqui convertido. Só vai sair daqui depois que tomar uma decisão, né? E aí eu cheguei lá fazendo o papel de Jesus, né? Disse, meu Deus, nada a ver, né? Não, certamente não ia alcançar ele desse jeito. E depois, ele muito católico que era, né? E realmente praticante, participava das suas reuniões, também estudava sobre Jesus. Às vezes a gente pensa que outros lugares não falam de Jesus, falam sim. E existem pessoas realmente sérias e comprometidas com Jesus nesses lugares, né? Mas eu, meio que imaturo, tive uma péssima conclusão em relação a ele, né? Pensando que ele era talvez um inimigo ou um adversário, né? E eu via nele características de alguém que buscava Jesus, né? Mesmo sendo ele
uma denominação diferente, mas uma pessoa, e até hoje ele vai, né? Até hoje, anos depois, ele participa e está sempre procurando, mas eu queria ver isso nele e queria fazer o papel de Jesus, né? E esqueci que quem faz esse trabalho é Jesus, que certamente deve estar fazendo na sua vida, né? Então, às vezes nós nos confundimos e queremos tomar o papel errado, o lado errado, né? E temos que ter esse cuidado de colocar Jesus como quem realmente convence, não nós. E agora entra o plano divino, e que Jesus ele faz um comparativo, e percebam que Jesus ele está sempre comparando com as Escrituras do Antigo Testamento, está sempre levando a ideia para a lei de Moisés, né? E ele lembra aqui no finalzinho, no verso 14 e 15, o seguinte: de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus ele faz uma citação de Números 21, 4 a 9. Certamente Nicodemos conhecia essa história, né? E fala de um povo que pecou contra Deus em resmungar, mesmo Deus suprindo suas necessidades. Logo, Deus permitiu que serpentes atacassem o povo, e muitas pessoas chegaram a morrer por conta disso. E o povo percebeu que tinha feito besteira e clamou a Deus através de Moisés, por intermédio de Moisés. E Moisés orou ao Senhor e disse: Deus, tem misericórdia desse povo, né? E Jesus mostra que foi necessário que Deus levantasse essa serpente para que as pessoas que olhassem fossem curadas, não por causa do poder da serpente, mas por causa da obediência ao que Deus tinha pedido, né? E aí, se a gente for fazer um paralelo, nós vamos também perceber que foi necessário que Jesus fosse levantado para que as pessoas tivessem a oportunidade de olhar para esse Jesus na cruz e poder ter a chance da vida eterna, né? O livro de João, ele tem essa preocupação em mostrar esse Jesus exaltado, glorificado, e ele usa esse paralelo para mostrar a necessidade disso. Jesus agora como plano para que a raça humana fosse salva, fosse resgatada. Isaías 52 também, no verso 13, ele vai dizer o seguinte: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Então aqui, Jesus, como um homem, que apesar de ter sido levantado na cruz, ele sentou à destra do Pai, né? Estava feito a mensagem, estava dita as palavras que Nicodemos precisava ouvir. E às vezes a gente pergunta, João ele faz a transição do verso 15 para o verso 16, às vezes sem ter uma ligação específica, né? Ou sem estar naquela conversa, mas João 3,16 fica ainda mais claro, quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. E agora Nicodemos tinha o que precisava. Aquilo que ele acumulou durante anos foi substituído por uma mensagem clara, simples e redentora de Cristo. Meus irmãos, é isso que nós precisamos transmitir. E se você ainda tem dúvida de que vai ser levado também com Jesus, esta é a chance, esta é a oportunidade. Jesus está lhe dizendo:
crê em mim e serás salvo. Nós não sabemos ao certo como Nicodemos viveu sua vida após isso, mas nós temos alguns indícios de transformação na vida dele. Vamos abrir lá em João 7, 50, 51. João 7, 50 e 51. E ele vai dizer o seguinte: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo, a saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Esse momento aqui, os guardas voltam, desculpa, como diz o título do texto, sem Jesus. E agora os fariseus, os membros do Sinédrio, discutem a sua situação. E Nicodemos estava lá, né? Nicodemos participava desse momento. E agora Nicodemos, ele age diferente. Ele diz: olha, nós vamos julgar um homem sem ouvi-lo, nós vamos julgar um homem sem entrevistá-lo, sem saber o que ele realmente diz. Não seria justo, né? E agora nós vemos um fruto daquele trabalho que Jesus fez com ele, daquela conversa que Jesus teve com ele. Só que mais à frente nós temos outro indício sobre Nicodemos. Depois dessa defesa que indiretamente ele faz a Jesus, lá em João 19, do verso 38 ao 39, folhei aí mais algumas páginas. E ele diz: depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. José de Arimateia, como eu disse no começo, ele era fariseu, mas agora ele era discípulo de Jesus. E parece que Nicodemos estava junto. Logo, nós vemos que não é possível alguém que se relaciona com Jesus permanecer a mesma pessoa. Expressava através de suas posses, do que ele tinha, o sentimento que ele tinha com Jesus, a importância que ele dava a isso, né? Mesmo que ainda participasse, não sei se ele participava, mas sendo ainda fariseu, ele demonstrou esse sentimento para com Jesus, para com o Mestre, né? Meus irmãos, não tem como ser a mesma pessoa, não tem como não ser transformado. O contato com Jesus, ele naturalmente gera essa transformação. E esse plano redentor e salvador, ele fica muito claro para com Nicodemos. Era a hora dele decidir, diante dessa entrevista, o que ele ia fazer, se ele aceitava ou se ele não aceitava ser discípulo do Mestre, certo? Então, que nós possamos ter isso em mente, que nós possamos manter no nosso coração esse desejo de termos Jesus como senhorio sempre no nosso dia a dia. E se houver oportunidade de você falar isso para alguém, para algum colega, para algum amigo, esteja em mente de que é esse Jesus que está à destra do Pai, que convence, que toca o coração e que transforma
através do poder do Espírito Santo, certo? Vamos curvar nossas cabeças, vamos nos render em oração a nosso Deus, porque sem esse ato de Jesus não estaríamos aqui, não estaríamos falando sobre Ele, conversando sobre Ele, e certamente nós não teríamos a vida transformada na prática como Jesus desejava. Senhor Jesus, como é bom, Deus, saber, e nós te agradecemos, porque o plano do Senhor foi colocado em prática, e agora nós temos essa ligação direta com o Senhor. Nós temos a oportunidade de chegarmos ao Senhor e render a nossa vida. Nicodemos depois fez isso com as suas atitudes. Faz isso também na nossa vida, Deus. Faz isso também no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Que o nosso coração esteja sempre focado nas tuas verdades, sempre lembrando, Deus, da tua mensagem, do teu ensino. E mais que isso, que a nossa vida possa transbordar a ponto de abençoar aqueles que ainda não tiveram essa entrevista com o Senhor, que ainda não conversaram diretamente com o Senhor, Deus. Então, Deus, que o nosso coração esteja sempre, sempre na tua presença. Essa é a nossa oração. Obrigado por cada um que esteve aqui a ouvir a tua palavra. Obrigado pelo ensino que o Senhor me trouxe e trouxe também aos meus irmãos. Que não que o Senhor não deixe que nós saiamos daqui a mesma pessoa, mas realmente mexidos, Deus, com o teu Espírito, mexidos com a tua verdade. Não deixa que ficamos na mesmice, na vida monótona, mas que acima de tudo o nosso tempo seja dedicado ao Senhor. Essa é a minha oração. Abençoa meus irmãos nas suas atividades, no seu dia a dia, e coloca sempre esse tempo, Deus, no nosso coração de prioridade. Em Cristo Jesus, amém.